Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E ontem o Gabs lançou um vídeo de 2 horas sobre o Crítico. Tá, não foi 2 horas, foi 1 hora e 59 minutos, quase 2 horas, foi pouquinho. Alguns segundos ele teria completado 2 horas de conteúdo sobre o Crítico. E foi um vídeo sem enrolações, foi um vídeo com muitas denúncias, com muito conteúdo, com muita coisa. E cara, falar pra vocês, viu, eu fiquei surpreso. Fiquei bem surpreso mesmo, sabe? Ao contrário do vídeo do Paulo Matias, que também foi muito longo, o vídeo do Gabs, ele não tinha o intuito de pegar e, sei lá, trazer uma reflexão, não tinha o intuito de fazer certas camadas de humor, não tinha o intuito de zoar, não tinha o intuito de tentar ensinar. O vídeo do Gabs era simplesmente 2 horas do Gabs jogando pedra ali no Crítico, mostrando as coisas que o Crítico fez, colocando lives que ele clipou e outras coisas mais. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Cara, meu Deus do céu, eu nunca quero arrumar uma treta com o Gabs, de verdade. Porque o Gabs tinha tudo, cara, tudo. Uma das coisas que eu citei nos meus vídeos que eu fiz sobre o Crítico e eu não tinha print, foi uma conversa que ele teve lá no Twitter, onde ele ofendeu, né, um pai de filho autista e o filho desse autista também. Aliás, um pai de filho autista e o próprio filho autista. Ele ofendeu esses dois. Foi super desrespeitoso. Na minha humilde opinião, ele foi pior com esse pai do que ele foi com a Nana, embora que com a Nana também ele foi muito escroto, mas com esse cara ele foi pior. E eu não tinha essas prints, eu não tinha nada disso. Mas o Gabs tinha, e o Gabs colocou isso no vídeo dele. E não só isso, né? O Crítico, ele faz as lives, fala as merdas dele, ele deleta isso, ele tira do ar, ele some com essas paradas e simplesmente, ó, eu não sei de nada, eu não vi nada, não falei nada disso não, sabe? E nesse caso o Gabs gravou praticamente tudo. Eu vou falar pra vocês, viu? Esse cara, o Crítico, é um cara extremamente desprezível. Sinceramente, se a pessoa hoje, em 2023, no mês 12, no dia 11, ainda defende o Crítico, ou as ideias que ele tem, essa pessoa é mau caráter. Porque não tem como, não tem. Não é sobre ser de direita, não é sobre nada disso. Na verdade, o Crítico me mostra uma coisa. Me mostra que ele é pior do que o Haluca. Que ele foi muito pior do que o Haluca, que pra mim foi a pior pessoa que apareceu na internet esse ano. E não só isso, mostra também como o Haluca errou em tentar olhar pro lado da esquerda, em vez de olhar pro lado da direita. Porque o Crítico, falando todas essas merdas, ainda tem gente que defende e apoia ele, me deixa surpreso. E eu acho que o Crítico, ele não representa a direita, ele não representa nada disso, porque eu não acredito que alguém possa ser tão odioso com viés político. Eu acho que esse cara suja a imagem dos cristãos, suja a imagem dos conservadores, suja a imagem da direita, suja a imagem de pessoas na internet no geral. Porque esse cara é sujo, esse cara é uma das piores pessoas que eu já vi na minha vida. Bom, vamos lá, o que o Gabs deu de exposed então que a gente já não sabia? Eu já fiz vários vídeos falando sobre os erros do Crítico, mas uma das coisas que o Gabs citou no vídeo dele foi sobre da onde o Crítico estava tirando as suas ideias. E uma das coisas assim que foi muito ofensiva que o Crítico fez foi basicamente dizer que os africanos eles tinham um QI menor do que os europeus, né? E falar que os africanos eram burros mesmo. Ele não só falou, ah não, porque o QI em si, ele não significa nada, sabe? O QI, ele não vai dizer se você é mais inteligente do que outra pessoa, entendeu? Mas a questão é, tipo, esses estudos foram feitos por um cara chamado Richard Lin. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Ó? Esses estudos compartilhados pelo Crítico foram feitos por esse cara aqui, esse tal de Richard Lin. Perfeito até aqui, né? E aí ele estava utilizando esse mapa aqui para falar que os africanos eles têm um QI inferior e capacidades mentais e outras coisas mais, né? Falando que os caras são burros. E o pior, falou para uma própria africana, né? Eu acho que uma coisa é você simplesmente se basear num estudo que é errado e outra coisa é você chegar para uma pessoa daquele lugar e falar para essa pessoa que essa pessoa ela é inferior porque ela veio de lá, sabe? Esse tipo de coisa é terrível, esse tipo de pensamento é terrível. E eu, cara, não sei nem por onde começar para falar para vocês o quão errado é esse tipo de coisa. E muita gente começou a usar esse estudo para falar que é assim mesmo, não sei o que. E eu fiz vídeo aqui já falando 2 coisas importantes sobre esse estudo. O primeiro é que esse estudo foi feito de forma parcial.
Então esse estudo ele não é levado em consideração, esse mapa ele não é levado em consideração. As pessoas estão usando esse mapa, mas ele não é levado em consideração porque é 100% parcial. O cara foi em países da África fazer o estudo e ele generalizou muita coisa, ele foi em momentos que estava ruim a situação e óbvio, escolheu pessoas que iam estar dando resultados ruins porque essas pessoas estavam sofrendo, passando por situações ruins, e isso tudo influencia nos resultados de um teste de QI, que é você ficar apertando o botãozinho, tirando coisa, colocando quadradinho no buraquinho. E aí isso tudo deve ter influenciado negativamente esses números aí que ele tinha, né? E isso foi uma das coisas que descreditou ele, certo? A segunda coisa é que o QI não mede inteligência, tá? O QI ele vai falar sobre aí capacidade da pessoa de fazer cálculo e coisa do tipo, mas não necessariamente vai dizer que uma pessoa é superior à outra. E você vê que esse estudo é parcial quando, por exemplo, a galera aqui do hemisfério norte, né, tem aí, ó, números muito mais altos do que a galera do hemisfério sul, né? Esse daqui é o cara que o crítico utilizou, né, para justificar os seus vídeos. Aqui na Wikipédia, qualquer pessoa vem aqui e faz edições e outras coisas mais. Tinha aqui um texto que eles removeram. Eles removeram o texto da Wikipédia em português. Mas você ainda pode entrar aqui, ó, na Wikipédia em inglês e você vai ler. Richard Lynn, ó, um psicólogo inglês que é muito controverso, porque ele se chama, autodenomina, né, racista científico, que fazia vários estudos e coisas do tipo falando sobre raça e inteligência, né, onde ele tentava provar que o humano de uma raça ele tem uma capacidade intelectual menor do que o de outra raça, sendo que não existe raça, não existe diferença desse tipo de coisa. Mas enfim, o cara se chama cientista científico, cara, que porra é essa? Eu nunca tinha ouvido falar sobre racismo científico, ó. Isso aí, ó. É a crença da pseudocientífica de que existem evidências empíricas que apontam e justificam o racismo. Inclusive, outra coisa, esse maluco aqui, ele justificou já, o Richard Lynn, ele já justificou esse cara, tem ideia. E aí, esse é o cara, né, que o crítico se baseou nas ideias para fazer aqueles vídeos, para fazer aqueles comentários, para você ver que maravilha, hein, que coisa legal. Que negócio interessante. E várias pessoas compartilhando isso e várias pessoas acreditando nisso e foda-se, né? Porque muitas vezes isso acaba legitimando o pensamento escroto dessas pessoas, né? Então se você acha que esse foi o ponto máximo do vídeo do Gabs, não. O Gabs ele falou sobre todas as tretas que o crítico se envolveu. Mano, é tanta coisa que esse cara se meteu. Pelo amor de Deus, o crítico me faz pensar que esse cara, ele não deveria estar na internet, sabe? Que ele não pode viver em sociedade. Sinceramente, o crítico não consegue viver em sociedade pelas coisas que ele defende. Ele falou que ele já bateu em idoso, falou que já bateu em mulher e... Caraca, mano, como que tem gente que segue essa pessoa ainda? Como que tem gente que acredita nessa pessoa que fala deliberadamente isso? Que bateu em mulher, que bateu em pessoas idosas, cara? Que porra é essa? Que tipo de comentário é esse? Se isso não é, tipo, apologia à violência, eu não sei o que seria. Mas a questão é que, pra mim, o ponto alto que me deixou frustrado e puto com o crítico foi que rolou aquela treta dos paneleiros. Eu não sei se você chegou a ver, várias pessoas acabaram sendo presas por causa disso, né? Que eram grupos do Discord onde as pessoas ficavam fazendo coisas erradas ali, né? E esses grupos acabaram levando ao estupro de uma criança, de uma garota aí de 13 aninhos de idade, né? E aí o crítico vai e fala sobre esse tema especificamente. E sabe o que ele fala sobre isso? Basicamente ele fala que a menina é um monstro também, que ela também deve ser uma garota. Ele tá falando que uma criança que foi por um monte de gente que tá preso agora. Tá falando isso, que essa criança, ela é... e que ela é um monstro. A gente tá falando de uma criança, a gente tá falando de um adulto, a gente não tá falando de uma pessoa que... Tipo, pelo amor de Deus, cara, que porra é essa? Como tem gente que defende esse cara ainda? E o pior, como que tem gente que usa religião pra defender esse cara? Como pode isso? Me diz, o que que tem de religião num cara que fala que bateu em mulher, que fala que bateu em idoso, que fala que é isso, que certas situações a violência é justificada e principalmente que uma criança que foi ela pode ter algum tipo de culpa nessa situação. E que essa criança, ela tem problema, é doente ou ela é um monstro. Meu irmão, que viagem é essa? Sério? Quando foi que a gente passou a enaltecer preso?
E pensar que esse cara ainda continua movimentando comunidades, continua tendo pessoas defendendo ele lá no Twitter, utilizando-se de religião para defender ele, coisas do tipo, me deixa muito triste. Porque esse cara pode ser tudo, mas a ideologia dele é a ideologia do ódio, da desgraça, da porcaria, uma ideologia egoísta, uma ideologia sem noção, uma ideologia que se baseia só nesse vitimismo absurdo que ele tem. Um vitimismo onde ele está sendo perseguido, onde as pessoas estão atacando ele, querem calar ele e outras coisas mais. Mas aí você vai ver o discurso do cara, ele se baseia num de fato, que se denomina racista. Ele se baseia em coisas da cabeça dele para ofender outras pessoas. Ele pega o seu discurso, tira fora de contexto, faz um gaslighting ferrado com você. Faz você que falou dele se sentir culpado por ter falado dele. Ele comete as coisas, ele bate nas pessoas, ele fala merda e depois ele se vitimiza. Ele se coloca como sendo a vítima da situação, quando ele é o algoz. E pensar que ainda tem gente que acredita, defende e apoia esse tipo de comentário me deixa triste. E não só me deixa triste, como isso também suja a imagem dos cristãos, suja a imagem dos conservadores, suja a imagem da direita em geral. Shao Kahn é um ótimo canal aqui no YouTube, o cara é de direita, o cara é super conservador. Veja os vídeos do Shao Kahn, porque ele não é maluco, ele não fala porcaria desse tipo, ele sabe pontuar as coisas certas, e ele sabe pelo que os conservadores lutaram ao longo dos últimos 100 anos de idade, e ele vê como isso está sendo jogado na lama agora por esses desgraçados. O Shao Kahn, ele é muito interessante nesse aspecto, porque eu vejo o Shao Kahn como um cara que é conservador, como um cara que tem um pensamento, que traz esse pensamento de maneira eloquente, que compartilha isso, que consegue convencer pessoas a se tornarem conservadoras através dos seus ideais. Mas esses caras chegam e fazem a imagem do Shao Kahn ficar manchada na internet. Porque só o fato de você se identificar como conservador, as pessoas vão te vincular a uma pessoa dessas, a uma pessoa escrota dessas. E o pior de tudo, eles são sujos demais, clã. Eles são muito sujos. Pra você ter ideia, quando eu peguei e arrumei aquela briga lá com o Britânicos falando sobre os símbolos dele, pegaram as minhas postagens e colocaram elas nessas páginas que zoam a galera, sabe? Ah, olha só, olha o cara falando merda aqui dos canais de opinião. Quando o cara tava literalmente utilizando-se de símbolos, né, que eram vinculados ao tipo. E aí você vai ver, não, porque eu sou errado de estar comentando isso, porque eu tô pensando coisa demais, né? Porque eu tô reclamando do crítico agora, eu tô reclamando coisa demais, eu sou besta. Não tem que, o crítico tem que ser livre pra falar essas merdas que ele fala, o crítico tem que ser livre pra falar da garota lá, né? Absurdo esse tipo de coisa, absurdo. E falar pra vocês, isso me revoltou profundamente, porque mostra que o cara não tem empatia nenhuma, o cara não tem sentimento nenhum. E volta e meia, né, eu sempre comento sobre isso, ele não tem opinião nenhuma também. Porque ódio em si não é opinião. Ele não é um canal de opinião, ele é um canal que vomita coisas da direita. E vomita verdades da direita, né? Que aquela galera maluca gosta de ler e ouvir e não tá querendo saber o resto do mundo. E se você defende esse tipo de coisa, se você defende essas coisas que o crítico tá dizendo na internet, você não tem caráter nenhum. Seus pais erraram com você, a sua religião falhou com você. Não tem nem o que comentar. Bom, de qualquer maneira, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.